Estamos iniciando agora mais um programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14. E se você quer divulgar o teu produto, a tua empresa, a tua marca neste programa ou em algum dos programas da TV, pode entrar em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo. A nossa convidada de hoje é muito especial, tanto como profissional, como pessoa também, uma pessoa incrível e que eu gosto muito. Ela está falando com a gente diretamente de Roraima. Ela, a Maria Lúcia Lucena, é administradora, pós-graduada em auditoria pública, presidente da Associação Ases de Roda e administradora do site Deficiente Legal. Ela já foi conselheira do Conselho Estadual de Direito das Pessoas e Deficientes e também já foi conselheira do Conselho Regional de Administração de Roraima. Maria Lúcia Lucena, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Obrigada pelo convite, né? Boa tarde a todos. E é um enorme prazer participar do teu programa. Maria, é um enorme prazer estar contigo aqui, principalmente porque você é uma pessoa que desenvolve muitas atividades em muitas áreas que contribuem com a comunidade, com a sociedade, e aí a gente vai especificando também com as pessoas com deficiência, e a gente vai conversar muito sobre isso. Mas antes da gente entrar no contexto específico do tema, conta pra gente um pouco sobre a tua história, para a gente conhecer quem é a Maria Lúcia Lucena. Bom, tenho 56 anos, né? E sou administradora, servidora pública. Me aposentei esse ano, né? Mas desde uns 10 anos atrás que eu já tinha essa vontade de trabalhar com o social. Como eu tive pólio, paralisia infantil, quando criança, então a minha vida inteira eu sempre esbarrei, né, em algumas situações que foram, né, me fazendo ver que a gente precisava mudar algumas situações, né? Mas eu digo que assim, a gente tem que correr atrás. Eu consegui a deficiência que eu tenho é mobilidade reduzida, mas ela não me empatou de fazer nada. Eu sempre fui atrás, me formei, estudei, fiz pós-graduação, então assim, eu não deixava que a minha situação me colocasse, não, não vou, a pessoa me olhou, não, então assim, eu sempre galguei o degrau de conseguir uma coisa, de ir atrás, conseguia, então eu fiz concurso nível médio, passei, depois formei, fiz para nível superior, então assim, cada vez a minha vontade era de ajudar, se eu conseguir chegar onde eu estou, então muitos podem vir atrás de mim, e eu quero facilitar isso. Aí daí vem a ideia de criar o site, né, deficientelegal.com.br, com as informações que eu ia pegando, que eu ia tendo, com contatos, as minhas vivências. Então, eu quero ajudar quem está vindo até um caminho. Tem aqui, vou lá, consulta onde eu tenho que ir, quais as leis. Então, agora eu estou me dedicando a essa parte, né, da associação. E aí a gente está implantando, agora a gente está com um projeto, chamamos mais 4 associações para a gente fortalecer, né, o segmento, aí a síndrome de Down, autista, envolve todos os PCDs, né, todas as deficiências. E é isso. E esse ano também, ano passado, fui convidada para fazer parte do Instituto Florescer, né? Que é também uma grande honra para mim, agradeço. Então, a gente vai galgando essas parcerias para ajudar cada vez mais. Gratidão, Maria. Sim, fiz o convite, nós fizemos lá do Instituto Florescer, fizemos convite para a Maria Lúcia Lucena ser uma das nossas conselheiras consultivas. Para quem não conhece, eu sou sócia fundadora do Instituto
do Instituto Florescer, juntamente com o Rogério, onde há 5 anos a gente atua com desenvolvimento de projetos sociais e também desenvolvimento de projetos sociais na área do PCD, é uma das bandeiras que a gente atua no Instituto. Então, a Maria Lúcia Lucena, ela é uma pessoa muito importante para a gente, por isso que eu falei, é muito especial também, como pessoa, e especial para mim, justamente por causa disso, porque quando eu convidei ela para ser uma das pessoas que seria uma das conselheiras que levantaria essa bandeira, justamente por causa do conhecimento que ela tem, porque apesar de a gente desenvolver projetos, a gente precisa de pessoas que tenham expertise nas áreas para que possam contribuir com a gente com conhecimentos igual a que a Maria Lúcia tem. Então, para a gente é muito importante isso, porque ela contribui muito, mas não só para o Instituto Florescer. A Maria Lúcia tem várias atividades que ela desenvolve em Roraima, na comunidade dela, em projetos. Então, eu vou pedir, Maria, para você trazer justamente como que você contribui, igual você falou, tem a associação que você desenvolve muitas atividades. O que que essa associação desenvolve? Para que público? É somente para o público deficiente? Quais são as maiores dúvidas que esse público que você atende chega até a associação questionando, perguntando ou pedindo auxílio? A gente hoje trabalha muito com a questão da parceria, né? Então, por exemplo, nós temos uma parceria com a Universidade Estadual daqui, que eles têm o centro de referência do esporte paralímpico, né? Tem um professor, né, que veio morar aqui, que é do Sul, e ele desenvolve 5 modalidades, né? Então, a gente tem atleta e a gente conseguiu escrever a associação no Comitê Brasileiro de Paralímpico. Então, vai ter um evento agora, final de maio, aqui, né? Onde os atletas estão treinando para participar da Paralimpíada Nacional mesmo. Ano passado, a gente já teve como o handebol em cadeira de rodas, né? O tênis de mesa, a bocha. E assim, aqui em Boa Vista, a gente ainda tem uma grande demanda. As maiores causas são as questões em relação às dificuldades de acesso à saúde e educação, infelizmente. Então, a gente tenta fazer nessa questão da orientação. A gente não faz atendimentos, né? Mas a gente orienta, né, o PCD ou a família de algum PCD. Quais os caminhos? Onde que ela deve buscar se ela está com algum impedimento? Ah, não consegui vaga para o meu filho na escola, então vamos pelo caminho. E eu faço parte também do conselho da pessoa com deficiência, onde a gente também recebe algumas demandas e a gente também tenta, porque o conselho é na fiscalização, né? Então tenta fazer essa ponte entre as secretarias, os serviços que existem do governo ou prefeitura e o PCD, né? Então, hoje a gente está nessa questão e a gente atua mais na questão de informações, parceria de alguns cursos. Por exemplo, esse ano também eu tive no Sebrae para a gente estar desenvolvendo um projeto para treinar as mães que têm filhos deficientes para elas serem empreendedoras, né? Fazer o bolo, fazer o pão em casa, porque elas não têm como sair de casa, né? Então, assim, devagarzinho a gente vai galgando, trilhando nessas parcerias e a ideia da associação era isso mesmo, a gente não quer ser assistencialista, a gente quer ensinar ele a ir atrás dos direitos. Perfeito. Excelente trabalho que vocês fazem, porque incentiva que eles também desenvolvam a iniciativa de buscar pelos direitos, porque existem os direitos, existem os deveres, mas existem os direitos que eles podem buscar, e muitas pessoas Sim, não têm conhecimento. Porque imagino que muitas informações têm que buscar em um órgão, outras informações têm que buscar em outro órgão, e ficam é, essas informações tudo espalhadas para a pessoa que já tem a deficiência, no seu caso, tem a dificuldade de mobilidade ou mobilidade reduzida, ou já tem essa dificuldade de chegar até as instituições de ensino, então também já tem a questão educacional reduzida e ter que saber onde tem que buscar cada coisa, cada lugar, cada informação é muito difícil.
Então, É, ajuda muito a associação quando vocês concentram tudo em um lugar onde vocês possam orientar os lugares que essa pessoa tem que ir para cada assunto que elas precisam. É muito interessante e é interessante também o fato de vocês contribuírem com as pessoas para que elas possam empreender e conseguir se sustentar por meio das próprias atividades. isso. Maria, outra coisa também que vocês desenvolvem aí, quando você traz esse contexto de a tua história, que tu tem a mobilidade reduzida e ainda assim tu foi buscar desenvolver, buscar se formar, estudar. A tua história é inspiração para outras pessoas com deficiência, porque a gente sim vê casos de pessoas que têm deficiência e acaba se sentindo diminuída, se sentindo incapacitada, porque aí entra num contexto de a gente trabalha, tem muitas campanhas que trabalham na sociedade para que a gente consiga enxergar a pessoa com deficiência como igual, apesar de ter a deficiência, e a gente construir acessibilidade para que essas pessoas possam ocupar espaços. Mas muitas vezes isso não é o suficiente para aquela pessoa se sentir confortável, muitas vezes, para buscar trabalho. Ou para buscar estar em um ambiente de instituição de ensino com outras pessoas, como você falou, as pessoas vão me olhar, porque a gente ainda está em construção dessa aceitabilidade, além da questão da acessibilidade. Como que tu É. enxerga isso referente às pessoas que estão próximas de ti, que possuem deficiência e que têm esse tipo de sentimento, de emoção? Assim, hoje no estado, a gente é um estado pequeno, então a gente tem os concursos públicos, né? Então hoje a gente tem cerca de 300 PCDs que trabalham no estado como concursado. Desses 300, tem 30% que são nível superior, a maioria são nível médio. Então, assim, de uns 10 anos para cá, essa questão da inclusão, ela ganhou mais espaço, né? 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que agora ela caracteriza como crime, né? O preconceito. Mas, assim, a gente precisa trabalhar muito essa questão, porque, às vezes, o olhar da pessoa, ela não precisa nem falar nada, né? Só de como ela está te olhando, tal. E assim, no meu trabalho, muitas vezes eu trabalhei atendendo o público e tal, muitas vezes, eu quero falar com aquela menina que puxa a perna. Ou então, ela é tão bonita de rosto. Então, assim, antigamente a gente ouvia mais isso. Mas hoje as novelas, jornais, tudo já tem trabalhado essa questão. Então, assim, o preconceito tá sendo menor, mas vai da gente ter o protagonismo, porque a gente não pode deixar que o olhar ou que uma fala rebaixe a gente, que a gente se recolha. Não, a gente tem que mostrar. Não, colega, olha, é assim, porque o que que houve com você? Muita gente pergunta. Então, muitas vezes, não, eu falo abertamente, eu não tenho problema nenhum. Eu muitas vezes, às vezes, eu brinco. Quer dizer, como que tu lida com essa questão? Eu falei, eu não tenho, eu não tenho vergonha, sou sem vergonha. Se tiver que entrar em qualquer lugar, eu entro, me boto, pego informação. Se não, olha, eu tenho, tá aqui. Às vezes a pessoa, nossa, quase nem percebi, né? Às vezes também tem as falas que também te leva, poxa, que bacana, você é nível superior, pós-graduada, que bom. Tem uma colega minha agora também, que ela tem poli, fez mestrado, está fazendo um doutorado já também. Então, assim, hoje o espaço já está sendo bem maior para a gente ter os acessos. Lógico que isso é com o tempo que a gente vai galgando esse degrau do preconceito. Então, assim, não é brigando, chegando num lugar que a gente vai, não. Então, assim, eu acho que é pela educação, palestras nas escolas, né, de pequeno, porque antigamente a gente ficava muito em casa, os pais mantinham em casa para não sofrer certas coisas. Mas hoje não, hoje os pais brigam, se não tem vaga na escola, ele vai atrás. Então, o mundo é isso, a gente tem que brigar que cada dia o preconceito seja menor. Parabéns por todo o desempenho que você
desenvolve as suas atividades, toda a força, porque isso fortalece muito justamente cada pessoa, fortalece a autoestima. E aí, entrando Sim. nesse contexto da autoestima, eu te peço para assim, traz uma fala que você poderia falar se você estivesse falando com outras pessoas que têm deficiência e que muitas vezes eu sei que existem momentos na vida da gente, e isso para qualquer ser humano, que a gente tem uma autoestima maior, está se sentindo Uhum. melhor, e tem outros momentos que a gente também fica se sentindo para baixo. O que que tu pode falar para essas pessoas para que elas possam se motivar a buscar e a realizar os sonhos delas? Ó, eu digo que você não deixe o seu sonho parado. Corra atrás, estude. Hoje a internet, abriu muito a nossa, tem muita oportunidade na internet. Hoje tem muitas coisas que a gente tem acesso que não custa nada, né? Então, assim, eu sempre falo à pessoa, a gente tem que se gostar primeiro para depois você ir sair para o mundo. Então, você se gostando. Então, assim, a gente que é mulher, gosta de estar sempre bonita, com roupa, salão, cabelo. Então, assim, a gente tem que ser atual. Né? E cada dia não é porque a gente possa não ter uma condição financeira, mas hoje existe N coisas de várias coisas. Se você pode não ter, você não pode deixar, né, que às vezes a família não dá, mas corra atrás. Hoje faculdade, tem bolsa, então assim, não deixe que o obstáculo te diminua. Seja, todos nós somos capazes. Então, assim, procure na internet, tem coisas muito boas. Livro, você hoje em dia não precisa mais nem sair de casa para você estar sabendo alguma coisa. Então, é aproveitar também as oportunidades, né? Que a gente possa cada dia se unir, você procurar um grupo, né, que você tenha um grupo de amigos, um grupo de faculdade, sair, porque você saindo, você vai chegar, vá num show, não deixe de ir no show, porque se você chegar lá, não tiver acessibilidade, mas você está lá dizendo que você está lá, que da próxima vez é por lei, é obrigatório ter acessibilidade no cinema, em qualquer lugar que você vá, hoje a gente tem a lei. No Brasil, a gente tem uma das melhores legislações, a gente não precisa mais inventar lei nenhuma, mas a grande dificuldade é botar a efetividade da lei, mas a gente sabendo o nosso direito, onde ir buscar, a gente consegue. Olha, muito bom que você traz, justamente por isso, porque precisa ocupar, precisa ir, precisa participar, até mesmo para que os lugares, os ambientes, cinemas, teatros, shows, precisam saber que existe esse público, que existe essa demanda e que tem que adaptar. Isso. Justamente porque muitas vezes pode acontecer, a gente não adapta porque nunca vem. Não, tem que ir para poder saber que sim, existe esse público e havendo essa adaptação, com certeza vai chamar mais atenção para que esse público vá a esses espaços. Muita Isso. gratidão, Maria, por todas essas informações. E aí, agora eu vou pedir para a gente ter um olhar para o outro lado, por exemplo, para nós que não temos, pelo menos aparentemente, alguma deficiência. Como que nós, o que que nós não devemos fazer que é ruim para a pessoa com deficiência? Porque a gente está em construção e está em aprendizado. Uhum. Muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa que não é por preconceito, mas por uma construção social, como você falou, aquelas pessoas talvez que falavam assim, quero ser atendida por aquela pessoa que puxa a perna. Talvez não foi Uhum. por preconceito, mas por uma construção social que Isso. aquilo ali não seria um problema. Mas hoje é um Uhum. problema e a gente deve aprender a como lidar com isso. O que que tu pode dizer para a gente falar assim, olha, gente, nunca façam isso, não é legal fazer Ó, falas. primeira coisa que a gente, por exemplo, a gente falava portador de deficiência. Não. Portador vem da palavra você portar alguma coisa, né? Então, assim, não existe. Então, é PCD, pessoa com deficiência. Aí você põe a deficiência na frente. Deficiência visual, física, auditiva. Então, é PCD, ou pessoa com deficiência, porque a nossa deficiência, nós não somos doentes.
nós temos uma condição, né? E cada um se adapta naquela que vai da sua, que é física, do auditivo. O auditivo, às vezes, muitas vezes a gente olha, mas não vê. Mas a gente, essa é uma simples questão que quebra. Você precisa de ajuda? A primeira coisa, você precisa de ajuda, porque muitas vezes você olha, já tem aquele, vou ajudar, coitado. Não, a primeira coisa, você tem que saber se a pessoa quer, porque às vezes ela já é independente, ela não precisa. E se ela precisar, ela vai dizer: não, eu preciso de ajuda, entendeu? Então, assim, a primeira coisa é você olhar como que ser igual a você, só que tem uma condição, e você só faz uma simples pergunta: você precisa de alguma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Que aí, pronto, você já está ajudando e muito. Entendeu? E o preconceito hoje, que a gente pensa, que a pessoa não é capaz. Não, hoje a gente vê televisão, né, novela, cinema, tudo está inserido, né? E hoje é crime. Então, por que que a gente não é trabalhar isso dentro, né, dos normais, que a gente é igual? Que aí é uma convivência bem pacífica, e é um ambiente, o ambiente você tem que estar integrado, e não você separar a pessoa, e sim juntar, incluir. A inclusão é isso. É muito bom tu trazer isso, Maria Lúcia, essa questão da independência da pessoa com deficiência, porque a Monja Coen, eu vi numa palestra dela, ela contando que ela disse que um dia acordou querendo ser boazinha. E aí ela disse que viu uma pessoa na cadeira de rodas e falou assim: vou ser boa, vou ajudar aquela pessoa a atravessar a rua com a cadeira de rodas. E quando ela chegou perto da pessoa que ela, não, vou te ajudar, e foi empurrando ela assim, disse que a pessoa com deficiência virou para ela e falou assim: não faça isso. Sabe quanto tempo eu demorei para ser independente e não precisar de uma pessoa empurrar É, a minha cadeira? Então tem isso que você está falando. E eu lembrei dessa história dela que ela falou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de querer sempre ajudar. Tem que saber se a pessoa precisa isso. e se quer a ajuda, né? Porque muitas vezes Uhum. vai muito da gente de querer ajudar, mas não necessariamente a gente entende o outro se o outro quer Que a ajudar, pessoa queira. porque a pessoa precisa querer, né? É, E isso foi muito engraçado quando tu trouxe isso. E Maria, a gente fez em 2014, né? Foi ali onde a gente fez a nossa primeira aproximação, foi quando a gente participou do projeto da ONU lá em Brasília sim, sobre trabalho decente e responsabilidade social, que foi ali onde a gente começou, antes de entrar o contexto das ODSs, né? A gente já na uhum. administração, foi a ONU junto com o Conselho Federal de Administração, junto com o CRAs, que começou a desenvolver esse Isso. projeto justamente de multiplicadores de pessoas que estavam aprendendo, estudando sobre esse tipo de informação também, para que a gente pudesse multiplicar esse conhecimento de como lidar com essas situações e melhorar as condições também das pessoas com deficiência física. Isso, é um projeto muito bacana que são né, os ODMs que até hoje, né, são, né, a gente fez aquele curso, né, e que é a questão da empregabilidade também, né, que a lei de cota, ela tem mais de 30 anos, por incrível que pareça. E até nos dias de hoje, às vezes a gente ainda depara com donos de empresas, de loja, de os pequenos, né? Que às vezes, existe a lei? Existe. Então, assim, mas quando eu fiz administração, a minha monografia foi o mercado de trabalho no município de Boa Vista para pessoa com deficiência. E eu fui fazer a lei aqui no centro, uma rua que era o nosso comércio de loja, né? O centro da cidade. Então, eu fui loja por loja, numa quadra inteira. Então, eu chegava a perguntar: oi, boa tarde, me identificava. Eu queria fazer uma pesquisa assim. Você sabe que tem algum deficiente trabalhando aqui? Não. Mas você empregaria? Empregaria sem problema nenhum, né? Dependendo do ramo. Aí eu falei, e por que que hoje não tem? Ele falou assim, dificilmente vem alguém pedir emprego.
Eu falei, pois é, mas tem uma lei que obriga você a cumprir uma cota. Aí ele falou assim: tá, e se eu sou obrigado, onde que eu vou atrás? Daí veio a minha ideia de montar as informações e criar um banco de currículo, né? Para quando as empresas precisar, vai lá e vê se tem. Mas a gente aqui, Boa Vista, a gente vê não, que eu tenho contato com outros estados, existe um público bem maior, tem empresas, né? Já tem que cumprir. Aqui a gente ainda é um estado muito pequeno, né? Então eu fiz nos bancos, né? Então eu a empresa de ônibus que na época em 2009 que eu fui, não tinha nenhum ônibus adaptado. Hoje, graças a Deus, todos são adaptados, né? Então assim é um trabalhinho de formiguinha, aquele negócio, é só um detalhe que faz toda a diferença, né? Essa questão de você dizer, não, você precisa de ajuda, é só um detalhe, que às vezes você vai no afã de empurrar, porque a gente fica com medo. Por exemplo, eu já passei por situações, eu sempre viajo sozinha. Não tem por que levar alguém, né? E aí eu já tive problema em companhias aéreas nas três, mas eu processei depois, que eu tenho muito medo. Por exemplo, eu tenho poste de quadril, então é difícil subir e descer a escada. E às vezes eu já cheguei, já esperei 40 minutos dentro de um avião para mim poder descer, porque não achava a cadeira era pouca e era num lugar grande, num aeroporto que é internacional. Recebe não sei quantas pessoas. Fiquei lá sentada, eu falei, ah, não, a gente te carrega. Eu falei, não, eu não quero ser carregada. Eu vou esperar a cadeira, porque se vocês forem me carregar, se você tropeçar, a gente cair, e aí? A responsabilidade vai ser da empresa. Então, assim, eu já tive, mas eu sempre processo e sempre ganhei. Por quê? Eu não, aquelas de fazer escândalo, sentar, espernear. Não, não veio a minha mala? Não, então vamos ver. Eu pedi a cadeira, está aqui na minha reserva. Quando eu comprei a passagem, eu estou comprando, eu não estou na cota, não foi vocês que deram na cota que a gente nunca consegue a passagem, né? Então, se eu comprei, eu tenho direito como qualquer um. E lá eu disse que eu tinha um serviço especial. E vocês venderam a passagem, então vocês são obrigados. Então, essas questões que no dia a dia que a gente precisa ir aos poucos conquistando o nosso espaço. E se tiver cada vez mais, eles não vão dizer, esqueci, ou tal, não sabia, né? Então, se tiver muitos, a gente tem que ser visto para ser lembrado. Sim. E quando a gente fala de capacitação, e capacidade, né, Maria? Eu sempre falo assim, gente, olha a Paralimpíada. Tem pessoas com Então, deficiência ali que fazem, assim, ó, muito, muito, muito muito. mais do que a gente que muitas vezes tem todos os membros, sabe? Então, quando eu falo assim, gente, não existe isso, é só você olhar a Paralimpíada. Então, tem pessoas. É, Eu sou super fã, porque eu tenho uma amiga que é paralímpica, a Lorena Exploradora, que ela é cega e ela corre e ela salta e é medalhista há é, 10 anos, representa o Brasil no Brasil e no mundo, porque ela foi medalhista aqui nas Olimpíadas do Brasil. E é incrível vê-los, o quão eles são capazes. E até eu uso como exemplo, porque eu falo assim, gente, isso é inspiração pra gente. Quantas vezes a é, gente já não se viu sem querer fazer alguma coisa, ou com medo de fazer alguma coisa, ou achando que a gente não tem capacidade para fazer alguma coisa. Quando a gente olha, eu conheci o Centro Paralímpico lá de São Paulo, e eu vejo aquelas pessoas com deficiência fazendo tudo muito melhor do que a gente. Muitas vezes, verdade. e eu falo assim, como que ó, não tem como olhar olhar e não enxergar essa capacidade que eles têm. Então, desculpa. Então, eu sempre penso, e quando eu olho para eles assim, eu falo, é inspiração, é motivação, é um modelo que deve ser É, seguido, porque quando fala assim, será se pode? Pode. Olha o tanto de atletas paralímpicos que temos que fazem de tudo e não foi impeditivo é. para eles. Mas, Maria, o nosso tempo está acabando, minha linda.
Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão vendo e nos ouvindo, e muita gratidão por você estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Eu agradeço, né, pelo convite mais uma vez, e eu quero deixar, né, não só para os PCDs, mas para nós todos, né, que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né? Todos nós, não podemos deixar cada um com as suas, né, as suas especificidades, com as suas, por exemplo, eu agora, que eu estou aposentada já tenho mais tempo, porque antes eu só estudava e trabalhava, então eu queria estudar muito, que eu queria saber para poder estar discutindo, indo, então eu estou fazendo coisas que, assim, que eu não me via e nem tinha tempo, então a gente é capaz, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir, a gente tem que ser visto para poder ser lembrado. Muita gratidão, Maria. Obrigada mais uma vez. Abraço a todos. Abraço. E você que esteve conosco até agora, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui com Empreendedoras pelo Mundo na TV Cidade de Farroupilha. Muita gratidão e até a próxima.